Fala galerinha, final de 2024 chegando e chega aquela hora de falar para vocês sobre as 5 melhores leituras e também as 5 piores leituras. 5 piores leituras é novidade aqui no canal, tá? De 2024. Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Sono Papiro, um canal que utiliza livros para estimular o desenvolvimento pessoal. Sem enrolação, vamos falar sobre os melhores livros. Então, pessoal, primeiro eu vou excluir os 3 melhores de verdade, tá, dessa lista. Por quê? Porque eu já citei esses livros no vídeo que eu fiz muito recentemente sobre as leituras, 9 leituras essenciais, tá bem? Que são livros extremamente interessantes e importantes que todos deveriam ler. Ah, Patrick, mas que livros são esses? O melhor livro do ano é Como Ler Livros de Mortimer Adler. Depois nós temos O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, e por último nós temos as 6 lições de Mises. Então vou deixar esse vídeo na tela final para você. Agora vamos para as 5 melhores leituras depois desses livros principais. Por quê? Porque essas 5 agora eu não falei ainda para vocês. O primeiro livro é As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene. Pessoal, Robert Greene para mim é um autor que ele é absurdamente bom, é muito interessante ler esses livros dele. Por quê? Porque ele fala muito bem, de uma forma primorosa, sobre o comportamento humano. E às vezes a natureza humana, elas não deixam a desejar sobre isso. Por quê? Porque realmente você vai conhecer ali diversas leis da natureza humana que vai ajudar a se entender e também a entender as outras pessoas à sua volta. Então o livro vai trazer para você tendências de comportamento humano. Pessoal, esse lance da psicologia sempre é meio obscuro, tá? Então o que eu vou dizer para você? Você não vai ver isso em todo mundo, tá? Não é todo ser humano que vai ser assim. Só que se você pegar o geral, uns 80%, com certeza vão se encaixar ali. O segundo é O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Pessoal, a resenha desse vídeo é uma das resenhas mais promissoras do canal, tá bem? Tá bombando aí. E o livro é excepcional. É um livro que ele é enorme, tá bem? Mas apesar de ser muito grande, ele é um livro que até que passa bem. Só tem uma partezinha lá que é meio chata, que eles simplesmente esquecem do principal e vão contar a história de outros personagens. Aí tudo vai se interligar bem lá na frente, tá? Ah, agora eu entendi! Mas se você chegar nessa parte, não desista, por quê? Porque o autor, ele não deixa a ponta solta, tá bem? A história é extremamente bem contada, os personagens são muito bem desenvolvidos, vai te falar de forma muito interessante sobre a vingança. A vingança, pessoal, ela tem ali, a pessoa vai se regozijar, né? Vai ficar feliz em estar fazendo a vingança e tudo mais, só que no fim, o que sobra é um vazio, o que sobra é que a pessoa sempre acaba passando, se for uma pessoa mais tradicional, vai passar por cima de diversos valores, tá bem? E a gente vê o personagem passando por cima de diversos valores e isso acaba sendo uma situação muito difícil. O terceiro melhor é A História Concisa do Brasil, de Boris Fausto. Pessoal, eu tava na expectativa desse livro e realmente ele entregou tudo o que eu esperava. Ele entregou uma história do Brasil de forma que eu achei que foi imparcial, tá bem? Entregou uma história muito interessante, bem fundamentada. O autor no livro, ele reconhece o que ele não sabe, o que ele não consegue ter certeza, entende? E uma parte que me surpreendeu, sem dúvidas, foi a parte do Collor. Falou do Fernando Henrique Cardoso, falou da parte do Lula 1 e muitas coisas, mesmo a gente tendo vivido esse período, a gente não se lembra mais, tá? Então é muito interessante que você leia esse livro, recomendo demais para que você veja a história do Brasil. Fiz 2 vídeos sobre isso, fiz um vídeo falando um pouco sobre a história e também fiz um outro vídeo sobre o que a gente pode aprender sobre o comportamento do brasileiro em geral ao longo da história. O quarto livro foi totalmente inesperado para mim, porque eu simplesmente vi alguns comentários de um pessoal falando que a Metamorfose de Kafka era uma obra-prima, que era o melhor livro da vida e não sei o quê. E realmente, quando eu li esse livro, eu fui surpreendido, tá bem? Então o autor, o Kafka, ele começa de uma forma chocante, é uma forma que realmente é absurda. E ele deixa diversas questões sem serem respondidas, tá bem? E isso deixa na gente até um certo incômodo, dá um sentimento de impotência. E nessa história ele também vai mostrar uma questão de desamparo, tá bem? Por isso que eu falo que não é preciso você passar pela situação, viver ela de fato, para que você se coloque no lugar. E quanto mais informações você tiver a respeito daquela situação, melhor você vai poder se colocar naquele lugar. Vale lembrar que as pessoas, elas pensam de maneira diferente, elas interpretam as coisas de maneira diferente. Então pode ser que uma situação, por exemplo, que eu bata o carro e você
bato o carro, eu batendo o carro, eu saia mais de boa, de acordo com a minha mente, entendeu? Eu consiga não ficar tão estressado assim. E você, se tivesse numa batida da mesma forma, ficaria extremamente estressado, tá bem? Então, cada um, ao passar por uma determinada situação, vai agir de uma determinada maneira. Então, esse livro vai trazer a história de Gregor Samsa. Então, ele simplesmente acorda metamorfoseado no inseto monstruoso, e isso vai dar o tom da história, porque ele era rimo de família, então ele sustentava a sua família, só que quando ele passa a não conseguir mais sustentá-los, eles têm que correr atrás, entendeu? Porque enquanto estava no guarda-chuva do Gregão ali, estava todo mundo tranquilo, só que quando o cara, ele se transforma num inseto monstruoso, e sei lá por que ele vai se transformar nisso, tá bem? Eles perdem o valor para ele. Então vai lembrar muito aquela questão, né? Será que eles gostavam dele de verdade? Será que não? Como é estar naquela situação desamparado? Como é que a família tratou ele, entende? Então você acaba se sentindo bem triste ao ler esse livro, tá bem? Recomendo muito a obra, não vou falar o final para vocês. Veja o meu vídeo de resenha, inclusive lá eu não falo o final também, e você vai achar muito interessante, você vai querer ler esse livro, tá bem? O quinto livro é Podres de Mimados, de Theodore Dalrymple. Então esse livro é muito interessante porque ele supriu as minhas expectativas. Por quê? Porque vemos a todo momento diversas crianças realmente mimadas, tá bem, pessoal? Mas assim, o que acontece? É que essa geração, ela teve mais recursos do que a nossa geração. Eu sou da geração Millennials, então esse pessoal da Z para frente, nós passamos por um desenvolvimento muito grande financeiramente falando. E com isso, diversas famílias foram para a classe média e assim eles puderam dar mais recursos para os seus filhos. Então, esses podres de mimados, pessoal, não é o filho lá daquela pessoa que é classe D, classe E. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui explicando para você sobre os 5 níveis de riqueza do Brasil, tá? Se você não sabe o que é classe D, classe E, vai ver lá para você entender que são as classes que passam por pobreza material ou pobreza biológica. Ah, Patrick, mas como assim? Porque é mais difícil esse pessoal ser mimado por causa das condições em que eles vivem, porque são condições muito mais humildes. O jovem ali, quando ele entra na adolescência, não é que ele pode arrumar um emprego, é porque ele tem que arrumar um emprego para ajudar em casa, entendeu? Já quando você é de classe média, você tem a opção de trabalhar. Se o seu pai, se a sua mãe, ele é da minha geração, então ele tende a ter criado os filhos de forma mais aberta, mais livre, tá bem? Por quê? Porque a gente ainda era daquela geração que apanhava dos pais, que tinha aquele lance, quando você fizer 18 você vai sair de casa, porque você tem que arrumar a sua vida e tal. E isso fez muito bem para mim. Por quê? Pessoal, eu com 20 anos eu já era sargento do exército, entendeu? Por quê? Porque eu não tive essa tranquilidade em casa. Em casa eu tinha as minhas tarefas para fazer, então eu ia lá, limpava a casa e por isso eu recebia ali uma mesada, entendeu? Inclusive para ter o que eu tive, os videogames, por exemplo, guardei grana por anos, tá bem? Porque o videogame era caríssimo. Então eu guardava por anos, assim eu consegui ser alguém que tinha esse hábito de guardar uma graninha ali. Mas voltando pro vídeo, o Theodore Dalrymple vai explicar pra gente que teve uma mudança cultural, que a gente tá vivendo uma época de sentimentalismo tóxico. As pessoas, elas não usam tanto a razão não é tão importante mais. Parece que o sentimento, ele ganhou uma grande importância na sociedade e deu destaque a isso, tá bem? Como se a pessoa que é vítima, ela tivesse algum tipo de vantagem, os holofotes foram para ela, entende? E o Theodore Dalrymple explica muito bem isso pra gente. Então tem a questão da escola, que quando acontece algum problema, o professor que é o culpado, não é mais o aluno, então foi tirando a responsabilidade da pessoa e jogando para um terceiro, tá bem? Por isso que eu tô falando dessa questão de vítima. Aqui eu já pontuo para vocês que eu tenho uma resenha no canal e lá eu deixei bem claro para você que o mais importante pra gente é que a gente siga o que dizia Aristóteles, a virtude está no meio. Então, você não vai nem ser hiper racional e também não vai ser hiper emocional, entendeu? Você não vai ser emocionado. Você vai ficar aqui no meio, na hora que você vai decidir, você vai usar a razão, vai procurar dados a respeito e também vai usar uma dose de emoção para quê? Para que você se coloque no lugar da outra pessoa para entender melhor o que está acontecendo, para poder decidir de forma justa. Ah, Patrick, mas você falou nos 5 piores, e quais são eles? Pessoal, por pior aqui, eu não estou falando de livros que realmente são ruins.
ruins, tá? Eu não acho que nenhum desses livros que eu vou citar aqui são ruins. Eles só foram menos bons porque eles trouxeram menos informações que eu não sabia. Então, em primeiro lugar, nós temos Mini Hábitos de Steven Guys. Pessoal, eu já li muito sobre hábito, aplico muito essas questões de hábito, tá? E eu acredito que se você ler 2, você já está tranquilo, que é o quê? O Poder do Hábito e também Hábitos Atômicos. Mini Hábitos vai trazer uma leitura bem tranquila, é uma leitura que vai trazer um nível de informação legal, só que se você tiver lido esses outros 2, você não precisa, tá? Simplesmente não precisa ler, mas não deixa de ser um livro que é interessante também. Depois, em segundo lugar, nós temos O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Pessoal, esse livro, ele é um livro que tem uma pegada muito científica e eu não gostei tanto desse fator, tá bem? Até que quando eu fui fazer a resenha desse livro, eu preferi puxar a jornada do herói e ir mostrando as coisas que eu vi no livro e encaixando ali, falando para você sobre a história do livro Alquimista. Por quê? Porque se eu fosse falar daqueles aspectos muito científicos, eu acho que o vídeo não ficaria interessante o suficiente, tá? Então eu fiz uma mescla, por quê? Porque o Joseph Campbell ele também tem um outro livro a respeito dessa jornada do herói. Então eu acho que o pessoal acabou gostando muito do vídeo. O terceiro livro menos bom é Reputação, de Clóvis de Barros Filho e Luiz Pérez Neto. Pessoal, esse livro ele tem uma escrita que não me agradou, tá bem? Fato foi esse, não gostei do jeito que ele é escrito. Você pega os capítulos, se você faz a leitura sumária, não dá para entender nada. Aí quando você chega lá no livro, ele vai usando uns termos assim, fazendo um jogo de palavras para explicar os pontos, fica de uma forma assim, eu não gostei da escrita, mas eu aproveitei coisas do livro. Por exemplo, ele vai falar pra gente que a reputação da pessoa, se ela chegou e cometeu algo que é errado, por exemplo, uma vez, será que essa pessoa já merece ser julgada, rotulada de um determinado nome, ou ela tem que agir daquela forma por hábito, entendeu? Por várias vezes a gente julga a pessoa dessa forma. Ah, ela fez isso, então acabou a vida dela. Então isso daí é algo que eu achei interessante para a gente pensar, tá bem? Eu ainda não sei se eu levo em consideração isso ou não, mas eu achei um pensamento muito interessante. O quarto livro é O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri, que é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos. Então ele fez um livro que a atriz principal desse livro é a Gisele Bündchen, tá bem? E o óbvio que a gente ignora, ele nada mais é do que a gente tem que ter um propósito e nos focar nos nossos pontos fortes, entendeu? Se a gente tem um ponto forte, se a gente se focar neles, a gente vai virar especialista e a gente tende a se dar muito bem na carreira. E o autor usa o exemplo de diversos famosos, então vai falar muito sobre a Gisele Bündchen, vai falar sobre o Obama, vai falar sobre Kurt Cobain, vai falar sobre a autora do livro Comer, Rezar, Amar. Pessoal, não lembro, tá? Mas se pá, eu até leio esse livro mais pra frente. E esse livro, ele é menos bom que os outros, por quê? Porque o principal, a essência dele, eu já sabia de tudo, tá? Ele acabou sendo legal porque mostra a biografia dessas pessoas, uma parte da biografia dessas pessoas, inclusive fala um pouco sobre o Stallone também, da dificuldade que ele teve para conseguir colocar o filme Rocky para ser rodado com ele como ator, tá bem? E essa parte é muito interessante. E o último, que para mim foi o pior livro, foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, tá bem? De Fyodor Dostoiévski. Pessoal, tem muito fã do Dostoiévski, tem gente que acha que esse livro é o melhor livro que tem e tudo mais, só que eu achei esse livro, assim, meio chato, porque eu não gosto dessa narrativa com os pontos de arrogância. Por quê? Porque ele se acha melhor que os outros, ele é mais inteligente e os outros estão abaixo dele, tá bem? Mas na verdade o cara não passa de um lascado, um cara muito ferrado, sem habilidades sociais, tão ruim de habilidades sociais que ele criou uma fortaleza separando ele das outras pessoas, tá bem? Aí ele chega, fala até com uma mulher que era do entretenimento adulto, aí ele tenta rebaixar a mulher de tudo que é jeito, só que no fim acaba ficando claro pra gente que se fosse julgar moralmente a mulher porque ela trabalha com esse tipo de coisa, julgando a vida dele, ele estaria extremamente abaixo dela. Todos esses vídeos têm resenha no canal, vou deixar os links para você aqui na descrição.